E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui de AutoCAD 2D do Realizar Cursos. E hoje nós vamos aplicar na prática os principais comandos, né, os mais essenciais que a gente aprendeu na aula passada. E para isso a gente vai desenhar, né, fazer os desenhos que estão na apostila como exemplo. Se você está vendo o vídeo pelo YouTube, o link para acessar o site e ter acesso a apostilas gratuitamente tá na descrição aqui, beleza? E se você já está no site, você provavelmente já teve acesso à apostila, tranquilo? E vamos começar por esse desenho aqui, pessoal. Parece ser simples, e de fato é simples, mas precisa entender como começar, né? Vou seguir o passo a passo aqui. No geral, todos os desenhos a gente vai começar por uma referência. E se você olhar aí nos slides, nós temos aqui, ó, que a distância entre o centro desse círculo menor aqui e o centro desse outro círculo menor é de 12,5 unidades de medida aí, provavelmente milímetros. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos começar desenhando uma linha, que vai ser nossa linha de referência, utilizando o comando line aqui, né? O primeiro ponto a gente clica em qualquer lugar. Para esse desenho eu vou estar utilizando a função orto, que, como eu disse antes, ela trava o ângulo aqui em 180 e 90 graus, né? Na horizontal e na vertical. Para ativar e desativar é só apertar F8. No caso aqui está ativado. Então nós vamos esticar aqui para um dos lados, tanto faz, e digitar 12,5. Lembrando que no AutoCAD as unidades decimais são separadas por ponto. Se você digitar uma vírgula, você vai estar inserindo, na verdade, uma coordenada. Então vamos lá, nossa linha tem 12,5. A gente digita o valor, dá Enter. Podemos sair dessa linha. Agora nós vamos desenhar os dois círculos das pontas. Na verdade, nós vamos desenhar, são 2, 4, 6 círculos. São 4 na ponta e 2 no centro. E outro ponto importante também é a gente estar com o snap aqui ativado no midpoint e no endpoint. Pelo menos para esse desenho aqui, tá, pessoal? Então vamos lá. A gente vai no comando círculo, Enter. Aí, como vocês podem ver aqui perto abaixo do cursor, tá pedindo para a gente especificar o centro do nosso círculo. Vamos começar por esse lado aqui. Esse quadrado verde aqui quer dizer que está no endpoint dessa linha, que é o ponto final, né? Então a gente clica nele. E aqui embaixo, vocês podem ver que tem a opção diâmetro, ou a gente insere o valor do raio aqui diretamente. Como o nosso desenho da apostila está o valor do diâmetro, nós vamos selecionar D, Enter ou espaço, e colocar o valor do diâmetro, que para esse círculo menor é de 1,9. Nós vamos fazer a mesma coisa desse lado aqui da linha. Comando círculo, especifica o centro, D de diâmetro e 1,9. Depois de ter feito esses dois círculos, nós vamos fazer os outros, são mais dois círculos na ponta, com o centro no final dessa linha. Um em cada ponta aqui, um círculo aqui maior. E o diâmetro desses dois círculos é de 4 unidades. Então vamos lá. Comando Circle, especifica o centro, diâmetro, 4. Mesma coisa.
diâmetro 4. Como eu acabei de utilizar o comando Circle, se eu apertar Enter ou o espaço de novo, ele sempre vai abrir o último comando que eu digitei. Então eu posso apenas apertar Enter aqui, sem precisar digitar o atalho do comando, né? E dessa vez eu vou especificar o centro na nossa, no nosso, no centro da nossa linha aqui. Deixa eu só, parece que ele estava desativado. Esse triângulo aqui seria o ponto médio da linha. Agora, o nosso diâmetro dessa vez vai ser de 7. E mais um círculo com um diâmetro de 10, beleza? Pronto, nosso desenho está quase pronto. Agora nós vamos utilizar o comando fillet. Esse comando ele é usado para poder, na engenharia a gente chama de concordância. Então a gente vai concordar esse círculo com esse daqui. Essa tangente com essa tangente desse círculo, né? Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, né? Essas quatro interseções aqui. Então vamos lá, fillet. E o fillet, se você clicar direto nos dois círculos, ele vai fazer uma concordância aqui nesse vértice aqui, com um valor de raio que ele estimar. Só que no nosso desenho, como a gente pode ver na apostila, esse raio ele tem 2,5. Então a gente vai selecionar esse círculo aqui e esse daqui. Vou clicar no raio. Aí o raio está como 2,5, porque eu já tinha feito aqui o desenho abaixo, então ele copiou, está considerando o último raio que eu digitei. Aí você vai digitar 2,5, dar espaço e clicar no próximo círculo. Aí você pode dar Enter de novo, clicar nesse, ele vai considerar o último raio que você digitou. E a mesma coisa aqui. Pronto. Agora é só a gente utilizar comandos de... Todos esses comandos que a gente colocou aqui foram comandos de desenho. Agora a gente vai usar comandos de modificação. O primeiro é selecionar essa linha. Você pode ou clicar nela ou fazer como eu fiz, né? Abre a janela de seleção, ou clicar nela e deletar. Agora com o comando trim, nós vamos apagar essas linhas aqui. O comando trim ele sempre apaga aquelas linhas que estão ou cortando o desenho em algum ponto, ou então passando do desenho, como se tivesse uma linha desse centro aqui passando até aqui. Se a gente selecionar esse ponto aqui, ele vai cortar essa linha até chegar no raio aqui. Mas dessa vez a gente só vai apagar essas aqui que não nos interessam. É só clicar com o botão esquerdo e arrastar. Ou selecionar a linha. Só que dependendo do seu desenho, isso acaba demorando. Então é mais fácil você clicar e arrastar. Pronto. Nosso primeiro desenho está concluído. É um desenho simples de fazer, mas que se não tiver a noção aqui das referências, questão do raio, ele pode dar bem errado. Beleza? E o próximo desenho é uma planta baixa que também está na apostila e que a gente vai fazer ela agora. E essa planta baixa nós vamos utilizá-la para o restante das aulas. Então é importante você salvar esse desenho para a gente poder usá-lo nas próximas aulas, que
serão para inserir, por exemplo, rachura, blocos, texto, cotas. Então, essa próxima planta aqui vai ser bem importante para o nosso curso aqui. Aqui ela já está desenhada, ela está menor que esse desenho nosso aqui, porque as unidades de medida aqui vão ser sempre 1:1. Aqui no caso está 1 metro. Quando for configurar a impressão, aí a gente configura a escala para que esse desenho aqui seja proporcional a esse daqui. Ou pode ser também que essa estrutura aqui seja maior que essa, essa casa aqui. Não sabemos. Então vamos lá. Para a gente desenhar a casa, a gente vai começar com as paredes externas. Eu recomendo utilizar o comando line para fazer esse retângulo aqui da casa, ao invés de usar o comando retângulo, porque se a gente utilizar o comando retângulo, depois a gente não vai conseguir fazer as paredes, né? Porque para a gente fazer essa largura de parede aqui, nós precisamos utilizar o comando offset. E se tiver um retângulo aqui, quando a gente for dar o offset, vai dar para todos os 4 lados do retângulo. Para essa parede de fora aqui, até que não tem problema, mas às vezes se a casa tiver muitas paredes, aí você vai ter que, uma hora ou outra, você vai ter que fazer um explode no seu desenho. Que aí o explode ele vai transformar um retângulo que era um objeto só em 4 arestas. Eu vou mostrar aqui para vocês terem uma noção. Se a gente selecionar aqui, se eu selecionei só essa linha aqui, selecionou o retângulo inteiro. É porque ele é um objeto só. Aí, no caso, se a gente quisesse dar um offset, colocar aqui 10 é muito, de ponto 15. Quando a gente clicar e arrastar para dentro ou para fora, veja que ele está expandindo ou então jogando para dentro aqui todas as 4 linhas. Igual eu falei, para essa primeira parede externa aqui não tem problema, mas o ideal é a gente utilizar linha por linha. Se você desenhar um retângulo, para poder separar as linhas, você vai digitar explode, selecionar o objeto, dar enter. Agora cada linha aqui é independente. Se eu quiser dar offset, eu vou dar offset em uma linha só. Viu? Então vamos lá, vamos voltar para nossa planta baixa. Se você olhar pela apostila aí, as dimensões externas da nossa casinha aqui, ela tem 4,5 de altura, né? E 5,95 de largura. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos digitar o comando line, puxar uma linha aqui de 5,95 para cima ou para baixo, 4,5, 5,95 novamente, né? Aqui pro lado de cá. E para baixo aqui, ou você digita 4,5, ou você simplesmente chega aqui no endpoint e clica. É melhor chegar no endpoint e clicar, porque às vezes esse bico aqui, essa ponta, ela fica aberta. E se você precisar fazer um comando de rachura, se aqui tiver, mesmo que não seja visível ao olho, se aqui não tiver encontrado uma com a outra, essa rachura vai ocupar todo o seu espaço do desenho. E isso com certeza vai travar seu computador. Beleza? Aqui estamos com a nossa parede externa. Vamos dar offset. Na nossa imagem aí de exemplo,
ele está especificando aqui que a largura da parede é de 15 centímetros. Geralmente, as paredes externas, em modo geral, né? Geralmente elas são mais grossas que as paredes internas, né? Então, essa parede que define aqui o perímetro da casa, geralmente ela é mais larga que essas paredes internas aqui que separam cômodos. Mas nesse nosso desenho elas têm a mesma largura. Então aqui a gente vai dar o ponto 15, que seriam 15 centímetros, né? E especificar as linhas. Vão ser todas. E a distância aqui da deixa eu mover esse. Deixa eu usar o comando move para mover essa que a gente está desenhando agora para mais próximo aqui. Que fica mais fácil de eu mostrar o que a gente vai fazer e como fazer. Então, se você ver pelo nosso desenho aí, a nossa apostila, a distância aqui desse lado interno para essa parede, esse lado interno dessa parede, é de 1 metro, vou considerar que é 1 metro, 1,5 metros, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um offset novamente, dessa vez com 1,5 de distância. Nessa linha interna aqui, que nós estamos fazendo a parede de dentro. Se você fosse fazer usando essa linha aqui como referência, você teria que somar os 15 centímetros dessa mais 1,5. E vamos dar um offset aqui novamente com 15 centímetros. A gente já está com essa parede aqui basicamente definida. Agora a distância dessa parede para essa daqui é de 1 metro. Então nós vamos dar um offset dessa parede para cá de 1 metro. Usando essa linha, digitar 1, Enter. Aí novamente selecionar essa linha, colocar os 15 centímetros de largura e Enter. Agora nós vamos utilizar o comando trim para poder aparar essas linhas e esses encontros aqui. Então a gente tem que apagar isso e isso aqui, para ela ficar uma parte. No caso, essas duas aqui vão embora também. Mas a gente precisa apagar essas e essas. Essas e essas. Aí vai ser uma parede, tá vendo aqui? Uma parede contínua, né? Então vamos lá, comando trim, arrastar, apagar as linhas. Apaguei todas as maiores aqui. Agora a gente dá um zoom para ficar mais fácil. Apaga todas as interseções. Vocês vão ver que depois a gente vai fazer uma linha seguindo como se fosse essa menorzinha aqui que a gente vai apagar agora. Só que por que a gente vai fazer uma outra linha? A gente vai apagar essa e criar uma outra linha. Porque para a gente dar o comando offset aqui dentro da parede, para marcar, por exemplo, a porta, né, onde começa a porta, se a gente utilizar essa linha aqui, ela é toda essa parede. Então se a gente der um offset aqui, vai vir uma linha daqui até aqui. A gente quer evitar poluir nosso desenho para ficar mais fácil de concluí-lo. Então vamos lá, vamos apagar essas. Pronto, nossas paredes estão finalizadas. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai marcar
as portas e janelas. E outra coisa também é que isso aqui é uma representação de janela. Quando vocês estiverem vendo, não sei se vocês já estão vendo, né? Desenho técnico, vocês vão ver que isso aqui é representação de janela. Nós não vamos deixar essa linha aqui contínua, essa parede aqui. Por quê? Para poder fazer esse offset aqui, jogar essa linha para cá e essa linha para cá. Além disso, portas, janelas, elas ficam em camadas diferentes das paredes, porque quando você é, no desenho técnico, né, as linhas grossas são aquilo que a gente vê primeiro. No caso, como a gente cortou uma casa de cima, assim, tá vendo de cima, a primeira coisa que a gente vê, né, o que está mais à frente dos nossos olhos, são as paredes. Aí dessa forma as paredes têm linhas mais grossas, portas, janelas, piso, mobília, tudo isso vai ter uma linha mais fina do que a linha das paredes. E isso a gente vai ver nas próximas aulas também, né? De como configurar a questão da largura das linhas, como definir as camadas para cada tipo de desenho, né? De porta a gente vai colocar numa camada, janela a gente vai colocar em outra, mobília em outra, texto em outra, cota em outra. Então a gente tem que aprender direitinho como funciona a questão das camadas para poder aplicá-las corretamente. Vamos prosseguir aqui com o nosso desenho. Para a gente marcar as portas e janelas, como eu disse, a gente vai fazer uma linha ligando esse final aqui com a perpendicular da parede externa aqui, da linha externa da parede, né? Aqui nós vamos ligar esses dois pontos, bem simples. Deixa eu ligar o orto aqui que eu desliguei. E aqui vai ser como lá em cima, nós vamos ligar esse ponto com a perpendicular aqui. Para definir a perpendicular aqui no Snap, você vai selecionar esse perpendicular aqui. Agora sim. O nosso desenho não está especificado, mas geralmente, em 98% das plantas baixas, a distância da parede aqui até aqui é de 10 centímetros. No geral. 10, 5. Mas no geral é assim. Então nós vamos considerar essa distância. E se a gente analisar melhor no nosso desenho, é que na nossa apostila, o desenho ele não está cotando esse pedacinho aqui. Até porque senão ia ficar sobrecarregado as nossas cotas. O desenho está especificando essa distância dessa ponta até o início da janela aqui, que é de 25. E se a gente analisar bem, essa distância aqui, ela coincide com essa daqui, que coincide com essa de baixo. Então, nós vamos começar com essa de cima aqui, dando um offset. Como eu tinha dito, ela tem 25 de distância. Ela já está a 15 de distância dessa linha, porque ela está na mesma largura aqui da parede. Então a gente vai digitar apenas 0,1, que seria 10 centímetros, e jogar para dentro. Agora essa linha está a 25 centímetros de distância dessa linha. Aqui vamos jogar 10 também. E aqui 10. Portas geralmente elas são de 90, 80 ou de 60 centímetros. No nosso exemplo, todas as portas são de 90 centímetros. Tanto que se a gente olhar na apostila, aqui está cotado uma distância de 105. 105
centímetros, né? 1,05 m. Ou seja, daqui até aqui tem 25, daqui até aqui vai ter 80. Certo? Então, a gente vai marcar a largura da porta. Depois de marcar a largura da porta, nós vamos marcar aqui nessa parede de baixo aqui, nós já vamos aproveitar e marcar a janela. Então vamos lá, offset, selecionar essa mais externa aqui, né? A distância que é de 80 para cá. Da porta até a janela tem 1,90 m. Selecionar essa linha de ponto 9, enter. E a largura da nossa janela é 2 metros. Aqui para cá, 2, enter. Agora a porta do banheiro aqui, daqui para cá, 80. Saiu do comando. E a nossa janela superior tem 1,30 m. Então daqui para cá, 1,30 m. Agora que a gente já marcou as portas e janelas, a gente pode apagar essa linha aqui. Não precisa utilizar o comando trim, porque ela é uma linha avulsa. Essa de baixo. E essa aqui que a gente criou como referência. Depois de ter apagado essas três linhas, agora sim a gente vai usar o comando trim para limpar aqui a janela e as portas. As janelas, no caso. Pronto. Nossa planta já está com as portas e janelas abertas. Agora nós vamos fazer o desenho do... Vamos começar pelas janelas, que são mais tranquilas. Comando line. Esse final com esse final. Esse final com esse final. Nós vamos dar um offset aqui. Nós temos 15 centímetros de largura. A gente pode dar um offset de 0,05, que será 5 centímetros para dentro. Dessa forma, cada retângulo aqui tem 5 centímetros de altura. O ideal, não precisa ser necessariamente 5 centímetros aqui, né? Não precisa ser todos os três com a mesma altura, mas o ideal é que esse retângulo aqui, que está definido por essas duas linhas, ele seja centralizado na parede. Mesma coisa aqui embaixo, comando line, essa ponta com essa ponta, essa ponta com essa ponta. Offset, já está com a distância da última, só selecionar e jogar para dentro. Nossas janelas estão prontas. Agora nós vamos fazer as portas. As portas, elas são definidas na maioria das vezes ou por arcos, como está no nosso desenho, ou por triângulos. Que se fosse por triângulo seria basicamente assim. Alguns utilizam dessa forma, mas o ideal é você utilizar com o arco, porque ele mostra exatamente onde a porta vai correr aqui. Então, você não pode colocar um objeto aqui, porque senão sua porta não fecha ou não abre. Já dessa forma aqui, se você colocar um objeto aqui,
É perceptível que a porta não vai fechar, mas se fosse uma porta grande, por exemplo, né, um portão basculante, você não saberia se ia estar interrompendo o caminho ou não. Então, dessa forma aqui fica mais claro. Você saber onde pode ter mobília, onde pode ter objetos e onde não pode. Para a gente fazer esse arco aqui, nós vamos digitar o comando arc, de arco. Aqui embaixo ele está pedindo para a gente especificar o ponto de início. Mas nós vamos selecionar o C aqui de centro, ou digitar C. Então, o nosso centro do arco vai ser aqui. Vai ser sempre onde a dobradiça da porta vai estar. Então, aí, depois, ele vai pedir onde começa o nosso arco. Nós vamos colocar onde o tranco, a fechadura da porta estaria, no caso. Então, a gente vai selecionar esse lado da parede. E agora, como a gente já definiu o nosso centro e o nosso início, ele já tem a distância. Então basta a gente puxar para cima aqui, para ele definir para onde vai estar o círculo. Se a gente puxar para baixo, ele vai desenhar o círculo para baixo aqui. Só que o início é aqui, então ele vai puxar esse círculo gigantão aqui. Então é só puxar aqui 90 e fechar. A mesma coisa aqui embaixo. Comando ARC, definir C de centro, definir o centro, definir o ponto de início, selecionar a direção para cima. E agora nós vamos desenhar o que seria a nossa porta. Basta fazer uma linha. Tem gente que costuma desenhar um retângulo aqui. Portas geralmente tem 3 centímetros de largura, aí você faz um retângulo aqui de 3 centímetros de largura. A porta de cima aqui também. E pronto. Está finalizada a nossa planta baixa, que será referência, será utilizada no restante aí do nosso curso. Nós vamos aplicar nela tudo que a gente for ver daqui para frente. Então eu recomendo que vocês pratiquem. As medidas estão na nossa apostila. Como eu havia dito, se você está vendo pelo YouTube, está na descrição do vídeo. Se você está vendo pelo site, você já teve acesso à apostila. Beleza? Um abraço e até a próxima.